Boa tarde, gente. Meu nome é Bárbara e meu trabalho de conclusão de curso é o desenvolvimento de sistematização para a criação de vestuário não binário. Mas primeiro eu queria explicar para vocês o que é esse não binário. Eu vou explicar alguns conceitos sobre nós, seres humanos, antes de explicar, para vocês entenderem o que significa o não binário. Primeiro, a identidade de gênero é como o indivíduo se identifica em relação ao gênero. Ele é homem, mulher ou não binário, que é nenhum dos dois. Ou os dois ao mesmo tempo. E orientação sexual é porque o indivíduo se sente atraído afetivo-sexualmente, que pode ser homossexual, heterossexual, bissexual. E o sexo biológico é aquilo que a gente tem quando a gente nasce, que é o nosso órgão sexual, nossos hormônios e cromossomos, que pode ser também feminino, masculino ou até hermafrodita. E expressão de gênero é como o indivíduo se expressa, que no caso seria a feminilidade dele ou a masculinidade. Mas acontece que, em vários âmbitos da sociedade, há uma divisão binária de gênero, que seria a classificação dos seres humanos entre masculino e feminino. Isso acontece muito na mentalidade da sociedade e principalmente na moda. Aqui a gente tem o exemplo de uma mesma loja de departamento, dividindo a seção entre masculino e feminino. Mas acontece que ninguém é obrigado a fazer uso só daquilo que a sociedade diz que você tem que fazer. Então, existe o uso não binário, que são pessoas que elas fazem uso das roupas independente do gênero que é atribuído àquela roupa. Então, eu fiz várias pesquisas para saber a dificuldade que essas pessoas enfrentam. Porque, para a sociedade, apenas algumas combinações de identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e expressão de gênero são corretas. E todas as outras combinações que são diferentes do padrão que eles consideram correto, eles consideram errados. E as pessoas são discriminadas por conta disso. E acontece que muitas dessas combinações que não são aceitas pela sociedade estão comumente presentes na comunidade LGBT. Uma coisa que comprova isso é que, em 2016, 343 pessoas LGBTs foram vítimas fatais da homofobia no Brasil. E, infelizmente, um dos fatores de reconhecimento dos homofóbicos em relação às pessoas LGBTs é como as pessoas se vestem, a expressão de gênero delas. Que, no caso, para a sociedade, um homem homossexual é um homem afeminado. E ainda nesse ponto do homem afeminado, a gente percebe que é muito mais aceito pela sociedade uma mulher fazer uso de peças que são consideradas masculinas do que homens fazerem uso de peças consideradas femininas. Justamente porque a sociedade não aceita que o homem tenha essas características afeminadas. O que é muito estranho, porque mesmo em 2017 a gente tem esse pensamento, na década de 70, era muito comum ser visto homens usando shorts curtos, cropped, camisolas, que são basicamente vestidos, e outras peças de roupas com cortes e caimentos bem ligados à moda mais feminina hoje em dia. E, diante desse problema, há uns 2 anos, algumas lojas de departamentos resolveram lançar coleções sem gênero. Mas o que, na verdade, a gente viu foi, por exemplo, a Zara, que ela lançou essa coleção com peças com cores neutras, cortes retos e jeans, que são basicamente características que os dois gêneros já fazem uso. Mas, como vocês podem ver, a mulher acabou usando essas roupas com cortes mais retos, mais atribuídos ao masculino, e ele continuou usando o que já era masculino. Então, sempre há essa característica de que o sem gênero ele fica mais masculino e menos feminino. Outra tentativa foi da C&A, que lançou uma campanha. Diferente da Zara, eles não lançaram uma coleção sem gênero. Foi só uma campanha chamada Misture, Ouse, Divirta-se. Eles tiveram um comercial em que as pessoas corriam e pegavam umas roupas no varal e vestiam o que elas queriam. E o ponto interessante era que tinha um homem que ele escolheu usar um vestido florido, que é uma peça vinculada à moda feminina. Mas acontece que a loja deles continuou sendo dividida em seções de gênero feminino e masculino. Então, a seção acabou morrendo no comercial a campanha acabou morrendo no comercial deles. Então, eu fiz um questionário online para saber mais sobre essas dificuldades que essas pessoas que usam essas roupas enfrentam, com 55 jovens brasileiros de 17 a 30 anos. E 38,2% afirmou já ter sofrido algum tipo de constrangimento público por estar utilizando uma roupa de um gênero diferente do seu sexo. Em outro momento, eu perguntei em que ocasião eles achavam que não podiam ou deviam utilizar essas peças em público. E eles responderam ocasiões formais, eventos de família e ambiente de trabalho.
E 83,6% deles têm problemas em encontrar peças com dimensionamento adequado para o seu corpo, na seção do gênero oposto ao seu sexo. Então, após isso, eu analisei as principais metodologias de desenvolvimento de coleção de moda, e eu percebi que nenhuma delas escolher o gênero para quem você vai projetar no momento da criação é um pré-requisito. Então, eu apliquei testes. Eu apliquei um teste presencial com 11 alunos da turma de Fashion Design, que teve agora, e eu dei a seguinte situação. Para eles criarem um look completo, casual, para clima brasileiro, primavera-verão. O público tem entre 18 e 30 anos, pode ser brasileiro ou não, e utilizar o conceito de capitais brasileiras. Nesse primeiro momento, eles fizeram um look, e no segundo momento, eu dei essa mesma problematização e acrescentei que tinha que ser sem gênero. Acontece que, no segundo momento, 7 deles criaram peças mais retas, largas e próximas do que é atribuído ao gênero masculino, que é o que a gente está acostumado a ver no sem gênero. 3 deles criaram looks com formas e detalhes mais comumente atribuídos ao gênero feminino, e apenas uma pessoa repetiu o look desenvolvido nas 2 situações elaboradas, que seria o nosso resultado perfeito, já que a informação de ter gênero ou não, ou ser atribuído a um ou não, deveria ser irrelevante na criação. Fiz mais um questionário online para reafirmar essas informações em relação aos estudantes profissionais da área de moda. E eu coloquei essa foto, que é de uma moça utilizando peças atribuídas ao gênero feminino, com a seguinte pergunta: o que você mudaria nas peças de vestuário, na imagem abaixo, para que possam ser utilizadas por homens? E ainda tivemos respostas como retirada da estampa e alteração na modelagem do short. E ainda outra resposta, que é: transformaria a camisa numa camiseta manga curta, com colarinho detalhe V ou U, calça um pouco mais longa na altura do joelho, ou um pouco acima, sem detalhes de bolsos e adornos. Eu mudei a pergunta também na segunda parte, que era para tornar a roupa sem gênero, e tivemos respostas como: deixaria os cortes mais retos. Isso são profissionais e estudantes da área de moda. Então, observando tudo isso, eu percebi que as metodologias existentes não dizem nada da gente ter que separar por gênero na hora que a gente vai projetar. Mas os profissionais que vão fazer essas roupas, eles não pensam nisso, não se atentam nessa parte de que as roupas não precisam necessariamente ser divididas por gênero. Então, eu pensei em fazer uma sistematização, que é um método para as pessoas fazerem essas roupas, que se trate da divisão de gênero dentro dele. Então, para fazer a sistematização, eu utilizei o método de pesquisa quantitativo Focus Group, que é basicamente um tipo de entrevista que ela é em grupo, o que dá muito mais flexibilidade e agilidade na coleta de dados, e a gente consegue um resultado bem mais próximo do público. E, junto a isso também, eu pontuei alguns pontos importantes a serem observados durante a aplicação da entrevista Focus Group, que são todos muito importantes para saber sobre o gosto das pessoas, o que elas realmente querem, sem levar em consideração o gênero. E na sistematização produzida tem fases de análise, desenvolvimento e validação do teste. Nas fases de análise, eu incluí muito sobre a coleta de dados ser mais voltada para essas pessoas, e também, durante toda a sistematização, procurei focar bastante que, nas testes de validação e desenvolvimento, seria muito importante não dividir essas roupas geradas ou criadas por gênero, na hora de testar com os usuários. E, na validação, a gente acrescentou workshops para os testes, workshops com os usuários, para ver o comportamento deles em relação a essas peças, como eles se sentem. Eu realizei um workshop de validação da própria sistematização que criei, com 6 indivíduos de 19 a 22 anos. E vou passar aqui para vocês. Em que eu criei a situação ideal de eles não estarem... as peças não foram divididas por gênero. Elas estavam todas numa mesa, vocês podem ver, elas não foram divididas de nenhuma forma. Tinham peças de todos os estilos e tamanhos, e foi apenas eles formarem um look com o que tinha ali, com o que eles gostassem. E foi possível observar que alguns deles tiveram problemas com dimensionamento, né? Como eu tinha mencionado, nem sempre aquilo que a gente quer usar tem o nosso tamanho. E após a seleção das roupas, a gente fez um ensaio fotográfico com eles,
A gente fez um ensaio fotográfico com eles para ver o comportamento, como eles iam se sentir usando aquelas roupas estando em grupo. Eu não mencionei, eu escolhi 6 pessoas que tinham várias daquelas combinações de identidade de gênero, de sexualidade diferentes pra gente realmente ver como se comportava a situação. Pois é, a gente fez o ensaio e no ensaio eu pude perceber que eles estavam bem descontraídos e se sentiam seguros por estarem em grupo, sabe? Teve uma parte que a gente foi pra rua tirar as fotos e algumas pessoas externas, né, fizeram alguns comentários, alguns positivos, outros negativos. Os positivos eram mais relacionados a acharem que eles eram modelos profissionais ou algo assim. Aí dá pra perceber que é mais fácil para as pessoas distanciarem isso da realidade deles para poder aceitar a situação. Mas, no geral, foi bem positivo o experimento. Bom, quando termina de rolar o vídeo, minhas considerações finais sobre o projeto. Eu considero muito importante porque a moda ela é justamente isso, ela é uma representação da nossa personalidade. Ela não devia ser limitada a uma classificação humana, já que as pessoas elas são diferentes e a gente deveria ter o direito de se expressar através da moda como a gente se sente, como a gente realmente quer. Então, eu espero que muito seja discutido e feito ainda nessa área. Espero que essa sistematização possa realmente ajudar as pessoas a fazerem o não binário dessa forma correta, como ele deve ser, e realmente mais inclusivo. E é isso. Obrigada.